Que momento que aparece a Bodytech nessa história? A Bodytech é o seguinte, eu quando estava em São Paulo, eu trabalhava de 7 da manhã, eram 2 cafés da manhã por dia, 2 almoços por dia, e não é modo de falar não, eu marcava no Paris o primeiro almoço 12h30, 2 horas da tarde eu marcava um outro almoço, comia, só que era o seguinte, né, eu comia entrada e prato principal 12h30 e entrada e prato principal no... Já entendi onde é que... Entendeu? Conclusão, quando eu vendi a empresa, eu voltei para o Rio, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na Estação do Corpo, que era uma academia que tinha na Lagoa, que era maravilhosa, e ali eu criei uma relação grande com o personal training, todos nós, os personal trainers geralmente viram psicólogos dos seus clientes, dos seus alunos, e eu comecei a treinar muito, me voltei para atividade física, Cooper, corrida, e tudo, né? Voltei a praticar muito esporte, até que um dia o Paulão, que é o Paulo de Tarso, me liga, eu acordo para ir treinar com ele na Lagoa, e aí tinha um recado dele que ele não ia poder dar aula. Eu ligo pro Paulo, pô, Paulão, você não vai me dar aula? Não, cara. Estão fechando a Estação do Corpo da Barra, e eu tenho que ir lá demitir os 90 funcionários que tem lá. E eu não vou poder te dar aula, que eu tenho que ir para lá agora, que eu tenho que fazer essa demissão hoje. Isso era uma quinta-feira. Ah, não brinca, vão fechar lá a Estação da Barra? Vão, eles estão fechando a Estação da Barra. Pô, senhora, você podia comprar aquela Estação do Corpo. Falei, de maneira nenhuma, meu amigo. Vai lá, eu vou malhar amanhã a gente malha. Ele, pô, pensa nisso, você podia comprar aquilo. Eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, eu comecei a ler o jornal. Aí eu conhecia Hamilton de Freitas. Ele era um diretor do Opportunity, e o Opportunity é o dono, era e é até hoje o dono do imóvel da Bodytech do Città, né? Que na época era a Estação do Corpo do Città. Aí eu tinha o telefone dele, fechei o jornal e liguei para o Hamilton. Se ele não tivesse atendido o telefone, eu não tinha entrado no mundo do fitness. Não teria entrado. Liguei, oi, senhora, tá bom, tá bom. Vem cá, vocês têm o ponto lá da Estação do Corpo? Temos. Vai desocupar? Tá desocupando. Quanto é o aluguel? X. Eu te pago Y. Mas quem é? Eu que vou alugar. Ué, mas você tá... Não, eu quero ficar com aquela academia. Conclusão, eu em 2, 3 minutos fechei com ele no telefone. Então, tá fechado? Tá. Eu pego o telefone e ligo pro Paulão novamente. O Paulão tá entrando com o carro dele no Città. Fala, Paulão, tá onde? Estou chegando aqui no Città. Cara, fechei aí, vou ficar com a academia. Como é que é? Então pode avisar para todo mundo que eles estão demitidos da empresa antiga que eles estavam, mas fala para eles que para sábado tá todo mundo aí de volta, porque eu nunca tive academia de ginástica, não tenho a menor ideia nem o que é isso. A gente vai ter que fazer essa academia junto. Segunda-feira, reunião, 9 horas da manhã no Città. Foi exatamente assim. Maravilhoso. Aí ele chegou, isso aí eu depois todo mundo me contando, ele chegou, pessoal, tem uma notícia, eu estou vindo aqui para demitir todo mundo, porque a Estação do Corpo vai acabar, então, mas eu tenho uma notícia boa, o Alexandre Ascioli acabou de me ligar dizendo que ele ficou com esse ponto e vai abrir uma academia nova que está todo mundo empregado. Aí foi uma festa. Se você for aqui no Città, a maioria dos professores são dessa época. Foi uma festa. Aí o mais legal, chegou na sábado de manhã, eu chego na Estação do Corpo, tinham 90 profissionais aproximadamente, pessoal de vestiário, professor, personal training, coordenador, enfim, a equipe de limpeza, todo mundo ali olhando para mim. E aí, o que a gente faz? Eu falei assim, pessoal, não tem a menor ideia que eu vou falar com vocês. Eu só tenho uma coisa, vamos trabalhar todo mundo junto. Gente, vamos fazer uma academia. Aí eu comecei. A gente tem que tirar o nome da Estação do Corpo aqui da porta. Porque segunda-feira a gente vai abrir, e a academia tinha 400 e poucos clientes só. Hoje ela tem 5.000 clientes, tá? Essa unidade. Tinha 400 clientes só. Então, pessoal, segunda-feira, quando esses clientes vierem, a gente vai atender esses clientes. Nós não vamos fazer ruptura nenhuma. Aí veio alguém
Mas qual uniforme que a gente usa? Da estação do corpo? Claro que não, né? Mas não tem uniforme. Caramba, a gente tem que arrumar, pensar num nome aqui. Aí começou todo mundo. Isso na sexta-feira. Isso no sábado. No sábado. Porque eles fecharam na quinta, comunicaram todo mundo. Na sexta, a academia já não abriu. Já não abriu. Sábado, Aí a reunião. na sexta, eu fui no Opportune, assinei um documento que eu iria assumir, porque tinha todo um trâmite. Tá? Comprei, os equipamentos eram do Opportunity, comprei os equipamentos que estavam ali, que deixaram de ser da outra academia, eles pagaram para o Opportunity com equipamentos, eu comprei os equipamentos, isso tudo feito na sexta-feira. Tá? E no sábado eu me reuni com os funcionários e, olha, a partir de segunda, aí todo mundo vai trabalhar com um novo nome, aí não tinha nome. Aí começou um grande brainstorm de nomes. Cada um dava um nome. Cada um dava um nome. Aí, de repente, eu falo assim, pessoal, não, mas é porque academia. Peraí, gente, o nome da academia vai ser academia. Como academia? Academia. Você não vai para uma academia? Vamos usar isso como nome próprio. Mas eu conheço bem de marcas e patentes. Eu entendo bem esse assunto de marcas e patentes. Porque eu já tive revistas com marca do Barra Shopping, do Morumbi Shopping. Eu registrei muitas marcas na época para fazer revistas de shopping. Você entende bem. Eu conheço bem NPI. Aí eu falei, mas olha, então vamos fazer uma coisa, vamos botar uma exclamação entre o A e o academia, e aí a gente tenta botar academia para ver se decola. E de qualquer maneira eu preciso ganhar tempo. Vamos começar com o nome academia. Aí todo mundo, porra, demais. Mas como é que vai ser a logomarca? Aí um professor lá falou, eu posso desenhar, então você desenha a logomarca. Uniforme. Olha, eu conheço uma pessoa que trabalha com silk, então, olha, criou a marca, tem que ser a marca hoje entre nós. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Amanhã de manhã a gente vê as ideias de marca e aí você faz um silk, faz as camisas com a marca academia, com a logomarca que for. Para segunda-feira, todo mundo está com a academia. Conclusão, segunda-feira está todo mundo com a camisa Hering branca, com a marca academia, lá fora a marca de estação do corpo coberta, porque não podia aparecer, tudo, e começamos com a academia. Aí ali era uma academia gigante, 7 mil metros quadrados, só era uma academia de fitness, não tinha nada diferente. E aí eu falei, bem, agora eu preciso entender o que é academia de ginástica. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um avião e rodar as principais academias do mundo na Europa e nos Estados Unidos. Porque, na boa, não precisa criar. Vamos copiar, gente. Vamos fazer uma colcha de retalho, pega uma ideia aqui, pega um pedaço ali. E eu rodei com um grupo, vendo as academias e pegando referências de academia que eu gostaria de fazer. Quando eu voltei, fizemos a Bodytech de Città, que foi fora da curva. Né? Uma academia que tinha ginástica olímpica, ginástica artística, uma intensidade forte de atividades para criança, para terceira idade, então é um clube indoor para toda a família. E a partir dali, a gente começou a desenvolver. 2 anos depois, eu tive a oportunidade de comprar a Bodytech, que era uma marca que já existia há 10 anos, que já tinha 4 academias. Aí eu consegui comprar o controle dessa empresa, aí eu fundi a marca Academia com Bodytech, botando o A no meio ali. E aí, 2 anos após, eu tirei o A, ficou só Bodytech, a gente reposicionou a marca, e hoje a Bodytech é uma academia, são 93 ou 94 academias no Brasil, todas as principais capitais do Brasil, extremamente, é uma rede aspiracional, uma marca dentro do high-end muito forte, né? E é um projeto, sem nenhuma dúvida, maravilhoso, que esse aí mostra, mais uma vez, a coisa do oportunismo. Da oportunidade. E você sofreu muito na época da pandemia? Nossa Senhora! A pandemia, eu tinha 150 mil clientes em 2019. Fechei o ano com 150 mil clientes. Quando chegou 2020, que o Brasil estava bombando, taxa de juro baixinha, tudo, vem a pandemia. Então eu fechei, na época eu tinha 100 academias. Nós fechamos, tivemos que fechar 100 academias,
e particularmente acho que tinha que ser feito isso mesmo. Fechei 100 academias. Qual a consequência de fechar as 100 academias? Eu que tinha 150 mil clientes que me pagavam todos os meses a mensalidade, eu parei de receber todos os meses a mensalidade. Porque academia fechada, ninguém paga. Pior do que isso, dos 150 mil clientes, eu tinha mais de 100 mil clientes que tinham planos anuais, que tinham pago já 2 meses, 3 meses, eles iam nas recepções da Bodytech, me devolve o meu dinheiro. Não só eu parei de receber, como eu tive que devolver dinheiro para 2/3 da minha base. Então, com isso, não pagava aluguel, não pagava imposto, não pagava nada. Quer dizer, a Bodytech e o mundo todo, isso não é uma coisa só. Não foi um privilégio seu. Não foi um privilégio. Foi mas só que a gente não conseguiu nenhum benefício governamental para recuperar isso. Você pega o setor, por exemplo, de entretenimento, teve o Persen. Sim. Né? Você teve vários. E o governo federal, naquela época, lançou um programa de financiamento que empresas até 300 milhões de faturamento tinham um benefício de linhas de financiamento, um super benefício para compensar o trauma. A Bodytech, nem nesse processo a gente conseguiu entrar, porque em 2019 a Bodytech tinha faturado 420 milhões, 419 milhões. Mais do que os 300 milhões que o governo estabeleceu como Só que em 2020 ela faturou 200 milhões, menos da metade do que a gente tinha faturado no anterior, obviamente. Só que como o exercício fiscal era 31 de dezembro, 420 milhões, a lei era clara. Quem faturou no exercício fiscal de 2019 até 300 milhões se beneficiava. Conclusão, a gente acionou judicialmente para ver se conseguia. A gente mostrava, a gente perdeu mais de 50% do nosso faturamento, a gente perdeu 70% dos nossos clientes. A gente tentou judicializar para entrar no benefício fiscal da lei e a gente não conseguiu. Né? Então, com isso, a gente não teve qualquer benefício. E o pior, quando as academias foram autorizadas a voltar a funcionar, vinha o governo e vinha a mídia falando assim: não vá para lugares fechados, não frequente lugares fechados. Aí a terceira idade não ia para as academias porque ficava com medo de pegar a Covid. As crianças não iam porque os pais e avós e babás não queriam ir porque era o isolamento. Né? Então as academias continuaram vazias, só que enquanto elas estavam fechadas, eu ainda tinha um argumento para falar para o meu locador assim: olha, eu não estou pagando aluguel porque eu estou com a academia fechada. Só que quando as academias abriram, eu continuava sem cliente, porque os clientes não voltaram, e eu já tinha perdido esse argumento com o locador queria receber. E já tinha acumulado um passivo. E já tinha um passivo gigantesco. A pandemia custou 248 milhões de reais em balanço para a Bodytech. Em balanço. Está no balanço, não é? Então, foi um caos. Reflexo até hoje. Aí o que acontece? Aí, depois, a consequência disso, a Bodytech, economicamente, era uma empresa extremamente saudável, uma empresa maravilhosa, mas financeiramente com problema de caixa. Sim. Né? E aí vieram alguns credores resolveram vender a sua posição. Alguns eu e o meu sócio Urquiza, que é o presidente da empresa, nós compramos na pessoa física esses créditos, até para mostrar para o mercado que a gente acreditava. Era o controlador da empresa e o presidente da empresa comprando as dívidas. Né? E compramos entrava na B3 na pessoa física. A gente fez questão de comprar na pessoa física para mostrar para o mercado que a gente acreditava muito na empresa. Garantidor da operação. Aí veio um fundo abutre, que é o que eu chamo de... Esse, especificamente, é um miliciano da Faria Lima. Né? A milícia tem na Faria Lima também. Tá? E comprou o crédito comprou um desses créditos. E a partir dali foi um tormento. Foi um tormento... judicialização, confusão. Aí a gente viveu uma fase conturbada, briga com o minoritário, o credor não queria qualquer tipo de acordo, porque esse credor queria que a empresa quebrasse para poder
ir no mercado e comprar os créditos, que era Mas aí já é uma outra operação. É uma outra operação, mas a gente foi mais resiliente, mais forte, acabou que nós compramos o crédito desse credor também, e com isso ajustou, e hoje a Bodytech vai super bem, graças a Deus, ainda economicamente precisando fazer ajustes, porque, afinal de contas, a gente herdou um passivo grande, mas o pior de tudo são as coisas do Brasil. Não foi, a gente hoje voltar a ter a taxa de juros apontando para 15%, 16%. Né? Então, eu estou bombando de clientes na Bodytech, graças a Deus. A pandemia trouxe esse reflexo no setor do fitness. As academias, todas elas, não importam qual, todas ganharam e cresceram as suas same-store sales, ou seja, as suas academias, todas cresceram na base de clientes. Preocupação com a saúde. Preocupação com a saúde. E outra coisa, né? A gente passou o mundo do entretenimento como um todo, ninguém aguentava mais ver artistas. Imagina, quando você podia imaginar um dia na vida que você vê Roberto Carlos fazendo uma live. Assistir o Nosso Rei numa live. Nem os artistas aguentavam mais aquilo. As pessoas não aguentavam mais o isolamento. Né? Então, não tinha dúvida nenhuma que o mundo do entretenimento ia explodir, como o que vem de fato ocorrendo após a pandemia, e o do fitness também, por uma preocupação maior com a socialização pessoal. A própria Bodytech investiu uma fortuna num aplicativo chamado BT Fit, que eu achava assim, isso vai ser o nosso Facebook. Entendeu? E hoje é extremamente importante como um canal de omnichannel, ou seja, é uma possibilidade que eu dou para o cliente da Bodytech, quando ele estiver em casa ou num sítio, alguma coisa, continuar com a sequência de treino dele. Mas todo mundo quer a presença física, todo mundo quer estar no... Então a Bodytech sofreu muito com isso, mas hoje a gente sofre só com as políticas econômicas do Brasil. E mesmo assim não desistiu de investir. Falou, não, vou continuar com esse negócio. Isso é importante, né? A gente agora vai viver um novo ciclo aí. Agora, esse ano a gente pensa em fazer um trabalho de reinvestimento forte em várias unidades que a Bodytech tem, que elas estão precisando do investimento até para adequar o posicionamento dela, dar uma nova roupagem nela. Esse é o nosso objetivo para esse ano e o primeiro semestre do ano que vem. E a partir do segundo semestre do ano que vem, a gente quer voltar a crescer a nossa base de clientes, mas sempre dentro desse nosso target, dentro desse nosso posicionamento, o público AB1. Né? A gente está a crescer com calma, sem... a casa está arrumada, isso que é o mais importante. Vamos falar de um outro negócio, então. Bom, vamos voltar agora para o mundo da alimentação, né?